Este é o 5º vídeo de uma série de 8 vídeos sobre a história da Igreja ao longo dos séculos. O título, A Igreja Peregrina, vem de um livro publicado em 1931 por Edmund Hemmer Broadbent, que após anos de pesquisa documentou como, através dos séculos, comunidades de crentes mantiveram os princípios bíblicos apesar dos desafios e perseguições. Nos vales alpinos da região de Piemonte, na Itália, havia comunidades cristãs que mantinham seu testemunho desde a época dos apóstolos. Como os paulícios, essas igrejas nunca se associaram ao esquema oficial baseado em Roma. Durante séculos, foram deixadas relativamente em paz, protegidas pelo isolamento das montanhas onde viviam, um refúgio natural contra perseguições em tempos sem as facilidades de transporte que temos hoje. No ano 1689, um escritor fez uma afirmação surpreendente. Os valdenses eram descendentes daqueles que fugiram da Itália após a pregação do apóstolo Paulo. Segundo ele, essas pessoas abandonaram tudo e buscaram refúgio nas montanhas, transmitindo de geração em geração o evangelho na mesma pureza e simplicidade com que o apóstolo o pregara. O nome valdense foi atribuído a eles por outros e sua origem está ligada a Pedro Valdo, um comerciante e banqueiro bem-sucedido de Lyon, na França. Até então, ele nunca havia pensado em Deus. Mas um dia, durante uma festa que organizara, um de seus convidados morreu repentinamente. Aquilo o abalou profundamente. Viu sua necessidade de salvação, converteu-se a Cristo e tornou-se um estudioso das Escrituras. No ano 1173, tomou uma decisão radical. Vendeu quase todos os seus bens, deixando apenas o necessário para sua esposa, e passou a pregar o Evangelho. Logo, outros se juntaram a ele. No início, tentaram acomodar-se ao sistema da Igreja Católica, mas no ano 1184 foram excomungados e passaram a ser conhecidos como os Pobres de Lyon. Seu testemunho se espalhou até a Alemanha, e Pedro Valdo, ao contrário de muitos outros pregadores perseguidos, faleceu de morte natural no ano 1217, na Boêmia, atual República Checa. Sua influência sobre aquelas igrejas foi imensa, especialmente na visão evangelística. Até então, estavam satisfeitos em permanecer na sua própria região. Mas, com a chegada de Pedro Valdo e seus companheiros, compreenderam a necessidade de levar a palavra a outros lugares. Na prática, seguiam uma doutrina simples, baseada no Novo Testamento. Cada igreja local era governada por anciãos. O batismo infantil era rejeitado. Apenas crentes verdadeiros podiam ser batizados. Em questões de disciplina e reconhecimento de liderança, toda a igreja participava junto aos anciãos, mas sempre com uma orientação bíblica para evitar decisões baseadas em falsas acusações. A ceia do Senhor era compartilhada entre todos, incluindo o pão e o vinho, ao contrário do costume da Igreja Católica. Além disso, havia um grupo de irmãos chamados de apóstolos, equivalentes aos obreiros de hoje. Esses homens viajavam de igreja em igreja, ensinando a palavra, vivendo em pobreza voluntária pelo Evangelho. A leitura diária da Bíblia e o culto familiar eram incentivados, e conferências eram promovidas para fortalecer a comunhão entre os crentes. Mas a paz dos valdenses foi brutalmente interrompida no ano 1380. O Papa Clemente VII enviou um monge inquisidor para exterminar os hereges. Nos 13 anos seguintes, mais de 230 pessoas foram queimadas vivas. A perseguição intensificou-se a partir do ano 1400, forçando muitos a fugir para as montanhas, onde sucumbiram ao frio e à fome, especialmente mulheres e crianças. Essa aflição durou mais de um século. Posteriormente, houve algum contato entre os valdenses e os anabatistas. Hoje, ainda existe a denominação valdense, mas é apenas uma instituição formal e espiritualmente morta. Um lembrete solene para todos nós. Enquanto isso, na Inglaterra, surgia outro movimento. No século XIV, havia um grupo de pessoas chamadas de Lollardos. O nome, dado por opositores, significava palradores, ou aqueles que falam bobagem, uma tentativa de ridicularizá-los. No entanto, eram homens e mulheres sinceros, buscando um retorno ao ensino puro das Escrituras. Entre eles, destacou-se John Wycliffe, professor na Universidade de Oxford. Ele foi responsável por traduzir a Bíblia para a língua inglesa. A igreja tentou silenciá-lo, mas falhou, pois ele contava com a proteção de amigos influentes. Muitos de seus seguidores, no entanto, pagaram um preço alto.
A partir do ano 1400, como já acontecera com os valdenses, a perseguição tornou-se feroz. Foi promulgada uma nova lei na Inglaterra, exigindo que os hereges fossem queimados vivos. John Badby foi uma das primeiras vítimas. Seu martírio aconteceu diante do príncipe de Gales, futuro rei Henrique V. Quando as chamas o envolveram, Badby gritou pedindo misericórdia. O príncipe ordenou que o retirassem do fogo e, acreditando que ele suplicara por sua vida, ofereceu-lhe 1 ano de sustento caso renunciasse à sua heresia. Mas Badby não implorara a seus algozes. Ele clamava pela misericórdia divina para suportar as chamas. Quando perceberam que ele não mudara sua fé, jogaram-no de volta ao fogo. Enquanto isso, a fé persistia na Boêmia. Pedro Valdo havia morrido ali no ano 1217 e, mais tarde, no século XIV, um homem influente se levantou entre os crentes daquela região, John Huss. Inspirado pelos ensinamentos de Wycliffe, Huss encorajava os crentes que estavam fora do sistema eclesiástico, mas ele próprio desejava permanecer na Igreja Católica. Quando foi convocado a um concílio em Constância, recebeu a garantia do imperador de que não seria molestado. Desconfiado do Papa, mas confiando na palavra imperial, aceitou comparecer. No entanto, foi traído pelos bispos. Submetido a um julgamento farsesco, semelhante ao de seu senhor, foi condenado à fogueira e queimado vivo no ano 1415. Seus seguidores passaram a ser chamados de hussitas. Era apenas mais um dos muitos rótulos aplicados àqueles que desejavam seguir a Cristo de forma genuína. Também conhecidos como Irmãos Unidos, esses crentes foram duramente perseguidos. Sofreram fome, privação e morte. Houve breves períodos em que as autoridades pareciam cansar-se da brutalidade e lhes davam um pouco de paz, mas a perseguição sempre voltava com força. Hoje, olhando para trás, vemos nesses irmãos exemplos de altruísmo, dedicação e fidelidade a Cristo. Seu amor ao Senhor deve nos inspirar a viver uma vida de consagração e testemunho. Em nossa época, temos liberdade para cultuar a Deus sem medo. Mas será que valorizamos essa liberdade? Será que estamos dispostos a viver com o mesmo fervor e compromisso que esses homens e mulheres demonstraram? A história deles nos desafia a refletir sobre o que realmente significa seguir a Cristo.